Boa noite. No jornal de hoje, relembraremos momentos marcantes da Segunda Guerra Mundial, destacando o avanço do eixo e os sangrentos conflitos no Pacífico. A primeira fase da Segunda Guerra Mundial ocorreu com a invasão da Polônia pela Alemanha em 1939. Eficaz no campo de batalha, a Alemanha realizou em 1940 uma operação que combinou ataques terrestres, aéreos e navais para ocupar a Dinamarca. Em maio de 1940, Hitler ordenou a invasão da Holanda e da Bélgica. E uma vez ocupados esses países, as tropas nazistas rumam à França e conseguem dominá-la. A França assina o armistício com a Alemanha em 14 de junho de 1940 e é dividida em duas áreas, uma administrada pelos alemães e a outra pelo Marechal Pétain, que colaborava com os nazistas. Hitler volta seus olhos para a Grã-Bretanha e no dia 8 de agosto a Alemanha bombardeou as cidades britânicas com a Luftwaffe, a Força Aérea Alemã. Embora tivesse em menor número, a Força Aérea Britânica consegue neutralizar o ataque e o governo da Grã-Bretanha ordenou incursões em solo alemão. Essa foi a única derrota da Alemanha na primeira fase da guerra e permitiu que os aliados se recompossem. No final de 1941, era evidente para a inteligência americana que o Japão planejava atacar os Estados Unidos. O ataque foi elaborado pelo general Isoroku Yamamoto e atingiu a base naval americana de Pearl Harbor, localizada no Havaí. Esse fato aconteceu em 7 de dezembro de 1941 e resultou na destruição parcial da frota americana. Por causa deste ato, os Estados Unidos declararam guerra ao Japão. A primeira fase desse conflito foi caracterizada pelas vitórias japonesas. Em poucos meses, o Japão derrotou ingleses, franceses e americanos em várias partes da Ásia. Apesar das vitórias iniciais, o decorrer do conflito mostrou a recuperação do exército e da marinha americana gradativamente. Isso se explica pelo fato de a economia americana ser muito maior que a japonesa, portanto, poderia sustentar uma guerra a longo prazo, diferentemente dos japoneses. Além disso, a produção de armamentos e embarcações para a guerra nos Estados Unidos era muito maior. O conflito no Pacífico estendeu-se até setembro de 1945, quando o Japão rendeu-se. A partir do segundo semestre de 1942, os Estados Unidos passaram a ganhar todas as grandes batalhas. As grandes batalhas a partir de 1942 foram a Batalha de Midway, que ocorreu em junho de 1942. Foi uma tentativa japonesa de invadir as ilhas Midway. Foram derrotados pela marinha americana e a capacidade de guerra do Japão foi prejudicada de maneira permanente após essa batalha. Outra batalha muito importante foi a Batalha de Guadalcanal, que ocorreu em agosto de 1942. Foi uma invasão americana da ilha de Guadalcanal. O objetivo, alcançado com sucesso, era tomar a ilha e impedir que o Japão a utilizasse como base aérea. Também é importante ressaltar a Batalha de Tarawa, que ocorreu em novembro de 1943. Foi uma conquista americana da ilha de Tarawa, o que permitiu aos Estados Unidos utilizar a ilha como base e destruir a aeronáutica japonesa durante 1944. Ocorreram vitórias americanas significativas também nas Filipinas, Iwo Jima e Okinawa. Entretanto, a resignação japonesa em lutar até a morte deixou bem claro para os comandantes americanos que a invasão do Japão resultaria em milhares de mortes de soldados americanos. A partir dessa conclusão, optaram por utilizar uma arma poderosa que haviam desenvolvido: as bombas nucleares. Foram escolhidas duas cidades importantes no Japão, Hiroshima e Nagasaki, para serem os alvos das bombas atômicas. O ataque ocorreu em 6 de agosto em Hiroshima e em 9 de agosto de 1945 em Nagasaki. A destruição completa das duas cidades forçou o governo japonês a assinar a rendição incondicional em setembro de 1945. A transição do Japão após a rendição foi toda realizada pelos Estados Unidos conforme os termos impostos no Japão. Bem, este foi o Jornal Matias de hoje. Muito obrigado pela sua atenção. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos.